Gente, uma alimentação saudável é importante em qualquer fase da vida e se torna ainda mais necessária quando chegamos à tal da terceira idade. Pois nessa etapa, o organismo carece, claro, de algumas vitaminas e nutrientes essenciais para a saúde. Além do mais, o organismo se torna mais lento, mais preguiçoso e muitas vezes desequilibrado. Porém, saber se alimentar de forma correta tende aí a burlar ou até mesmo retardar esses efeitos negativos da idade avançada. E aí, você sabe como fazer exatamente essa situação? Esse é o assunto de hoje da nossa pausa do café. Até que enfim, doutora Alessandra Gama conosco aqui mais uma vez. Ótima terça-feira. Bom carnaval, doutora. Obrigada, bom carnaval a todos. Já estava morrendo de saudade. A gente Thiago. também. Bem-vinda sempre. Muito obrigada. Bom, você viu aí que eu fiz uma pequena introdução, né, falando sobre a importância da alimentação saudável em qualquer época da vida. Mas quando chega na terceira idade ou na melhor idade, a coisa tende a ter que ter uma atenção um pouco maior, né? Um olhar diferenciado, né, Exato. Thiago? Bem colocado. A gente, na verdade, o que a gente come hoje, a vida saudável que a gente leva hoje, ou que deveria levar, é o que vai nos levar a uma longevidade melhor, né? A uma chega na terceira idade ou a melhor idade de uma forma mais tranquila, tá? Então, o olhar da pessoa com o idoso, ele realmente tem que ser mais específico, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que com a idade a gente deixa de absorver nutrientes que são extremamente importantes, né? Quando eu vou falar de idoso, a gente tem que pensar, tem o idoso que está extremamente ativo, tem o idoso que tem muitas comorbidades, tem o idoso que está acamado, né? Então a gente vai falar hoje, assim, de uma forma mais geral, tá? Algumas orientações, na verdade, né, Thiago, sobre como cuidar melhor da alimentação desse idoso, tá? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que priorizar como o estado desse idoso hoje. Se for um idoso que tem já alguma comorbidade, se for um idoso que tem problema na mastigação, se for um idoso que está acamado, a gente tem que pensar o seguinte, de que forma alimentar sem esforçar tanto esse idoso. Primeira coisa, a pessoa quando chega a certa idade, ele já começa a perder um pouco da palatabilidade, do sabor, do olfato. Então ele não tem tanta vontade aí, né, de se alimentar. Alguns sofrem, inclusive, com problema na mastigação, por falta de dentição. Então a gente tem que pensar de que forma eu vou colocar esse alimento, né? A consistência desse alimento para que ele tenha melhor vontade de se alimentar. Então, são vários parâmetros, são várias coisas que a gente precisa aí associar sempre a uma alimentação equilibrada. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, o idoso ele começa a ter o intestino mais lento, na verdade, por falta de alguns nutrientes que são importantes na formação de ácido gástrico. Então, esse intestino já vai ficar mais lento. Então, a absorção de alguns nutrientes também já vai ficar aí prejudicada. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, o prato do meu idoso, ele tem que estar equilibrado em cores, tá, Thiago? Então, esse idoso precisa, sim, comer legumes, frutas, tudo isso é muito importante, porque é um composto maior desses minerais que são importantes e dessas vitaminas. Você trouxe aqui, portanto, as primeiras necessidades nutricionais. Vamos lá, os minerais. Quando a gente fala de cálcio, a gente sempre pensa assim, o cálcio eu sempre vou tirar do leite, do queijo, né, dos produtos lácteos. Não, tem muitos alimentos que favorecem a uma quantidade bem interessante, até mais ainda do que os produtos lácteos com relação ao cálcio, porque a gente tem que pensar também na questão óssea aí, né, desse paciente. E os produtos lácteos têm algumas restrições, né? Tem algumas restrições, alguns têm intolerância, então a gente tem que pensar o seguinte, também da melhor forma a gente tem que pensar de que forma oferecer e o depois. Às vezes a gente coloca um produto rico em cálcio, mas aí veio o idoso, depois toma um cafezinho, aí já interfere também nessa absorção. A gente tem que pensar muito bem nisso. Então, os produtos como os verdes folhosos têm uma quantidade interessante aí de cálcio, não somente os produtos lácteos, tá bom, gente? Então, tem que inserir os verdes folhosos aí e os legumes na alimentação e no prato desse idoso. Não somente uma porção ao dia, tá? Você pode colocar isso através de um suco para um lanchinho à tarde, tá? Colocar um couve batido aí com uma fruta.
também é interessante. Não somente aí no que a gente chama no grande almoço, mas em outros momentos. Não podemos esquecer também das proteínas, não é? A gente vai falar sobre isso, Tiago. As proteínas, a gente tem que pensar o seguinte, no processo do envelhecimento, ele entra aí também com o processo de sarcopenia, que é a perda aí de massa magra, que é muito importante. O idoso começa a perder, o idoso começa a ficar fragilizado, esse idoso que perde o equilíbrio, que cai, tem uma fratura de fêmur e aí a recuperação é muito complicada. Então, a gente tem que pensar nisso agora, nesse primeiro momento. Quando eu falo no idoso, eu falo assim numa faixa etária a partir dos 50 anos, sabe, Tiago? Porque a gente já tem que ter essa visão lá para frente. Então, o aporte maior energético de proteína também é necessário. E aí também ele não tira somente das carnes, ele também vai tirar também de alguns cereais importantes, de algumas proteínas vegetais, como grão de bico, lentilha, soja, ervilha. Colocar na alimentação aí desse idoso, no almoço, várias formas. Por exemplo, hoje ele vai comer, sempre tem que ter, tá, gente, uma leguminosa importante que é o feijão. Então, feijão com arroz não pode sair do prato do idoso de forma nenhuma. Completa cadeia do aminoácido, né? Exatamente, né? Mas pode variar com um grão de bico, pode variar aí com uma lentilha, tá certo? Então, isso é importante nessa composição. Perfeito. Tem que lembrar também, Tiago, aí com relação às carnes vermelhas, porque tem uma vitamina muito importante, que é a vitamina B12, que a gente encontra aí realmente aí nas carnes vermelhas. Lembrando também que essas carnes devem ser magras, Tiago. Se vai comer um peixe, se vai comer um frango, tira a pele desse frango, deixa ele de uma forma melhor. E se esse idoso também, mais uma vez, tiver problema da deglutição, da mastigação, deixar isso picadinho, porque aí fica melhor para ele. E facilita até a digestão, tá? Sem dúvida. A gente tem agora também, você trouxe os chamados flavonoides. Explica pra gente o que é isso. A gente tem que pensar o seguinte, o que é o processo de envelhecimento? É que nossas células estão envelhecendo. Então, a gente já tem que começar a pensar o que eu posso fazer para retardar ou frear um pouco mais. Os flavonoides, eles têm essa importância porque eles são antioxidantes, tá? O que o oxidante faz? Ele faz uma liberação muito maior aí a falta dele de radicais livres, que é o envelhecimento celular. Então, para frear, para diminuir, a gente entra aí com um aporte legal de antioxidante. Então, onde eu vou encontrar isso, Tiago? Nas frutas vermelhas, tá? Podem ser em todas as frutas vermelhas, sim, mas algumas especificamente têm uma quantidade maior de antioxidante. A gente vai colocar isso no chá verde. Aí eu penso também o seguinte, pessoas que têm idoso com problema aí de hipertensão, o chá verde não é indicado, tá certo, gente? Mas colocar essas catecolaminas importantes aí no dia também é muito legal. Tem uma e não é indicado porque ele aumenta o metabolismo, né, doutora? Não é indicado porque ele faz o seu metabolismo, ele dá uma acelerada maior, ele vai dar uma arritmia, tá? Perfeito. Porque ele compõe também aí cafeína, tá? Então, deixa um pouquinho mais, então não é realmente indicado. Outra coisa, assim, para quem gosta, um vinhozinho. Eu prefiro, né? Não vou mentir. A gente tem que pensar o seguinte, tem que pensar na quantidade desse vinho, tá? Mas também ele é rico aí também em antioxidante. Uma tacinha por dia, tá valendo? Uma tacinha por dia, Tiago, mas a gente tem que pensar o seguinte, na qualidade também desse vinho. Sim. Não pode ser qualquer vinho, né? Tem que ter uma qualidade de preferência aí, os orgânicos, tá? A gente encontra também os antioxidantes também aí nos cereais, ok, gente? Então, assim, tem que ter o prato desse idoso, o prato tem que estar sempre colorido. Colorido, né? Para variar. E tem importância também da hidratação, né? Porque a gente hoje esquece de beber água. Não somente a gente, o idoso, ele perde essa sensação de que ele está com sede, Tiago. Então, assim, tem que ser, sim, oferecido e ofertado essa água em mais vezes. Uma dica importante é o seguinte, a pessoa que gosta, o idoso que gosta de almoçar ou fazer as refeições, principalmente as grandes refeições ali com água ou suco, tentar fazer isso antes. Por quê? Porque ele preenche muito o volume gástrico durante a refeição. Então, já que ele precisa desse aporte nutricional maior, então é importante que ele consuma os líquidos antes ou 30 minutos depois, para que naquele aporte seja somente o aporte da refeição, tá certo? Perfeito. Com relação à palatabilidade que eu falei para você, como eles perdem muito, então tentar não oferecer sucos o tempo inteiro, tentar não trocar a água por sucos, ou mesmo aqueles sucos que são adoçados, artificiais, isso não é interessante, gente. Tem que ser água. Deixar os suquinhos para os horários dos lanches, tá certo? Então não substituir de forma nenhuma a água. E para finalizar, evidentemente, né, depois de uma boa alimentação,
Atividade física. Sempre atividade física. Voltando mais uma vez naquele assunto de que o paciente idoso ele tem um processo de perda, né, de massa magra, que é a sarcopenia. Então, a atividade física ela é fundamental em todas as idades, mas para o idoso ela é primordial. E vale de pouco com tudo. Pode ser uma caminhada, sim, pode ser um trotezinho, claro, pode ser uma academia, pode ser, enfim, aquilo que mais lhe convém, né? Claro, o idoso que fortalece essa musculatura, ele tem menor risco, né, de ser acometido por uma queda, se machucar e levar muito tempo aí acamado. É verdade. Doutora Alessandra Gama, mais uma vez, muito obrigado. Que saudade, tá? Saudade. Faça assim mais não, viu? Juro que não. Faça assim mais não, porque depois, tá? Semana que vem eu tô aqui. Prazer revê-la. Foi todo meu. Obrigada. Um grande abraço, obrigada. Tá? Bom dia a todos.